Podcast Energia, sejam bem-vindos. Inventaram e a gente acreditou. Fiz uma viagem com meu pai para o Espírito Santo há alguns anos e em um dos dias a gente fez uma trilha, subir uma montanha que levava até um convento. Durante a subida, começamos a conversar sobre o que leva uma pessoa a abdicar de tudo para ir viver como freira. O que faz alguém abrir mão de viver um amor, de viajar por diversão, de ir para uma festa, tomar um drink quando dá vontade, conhecer gente nova, para dedicar a vida inteira à igreja. Uma vida muito mais isolada, onde o contato com pessoas de fora acontece de forma limitada. E quando acontece, é só para compartilhar questões voltadas à fé. E aí eu fiquei pensando numa coisa muito louca. Veja bem, pensa comigo. Em algum momento lá atrás, na história da humanidade, uma pessoa simplesmente criou essa ideia. Alguém um dia virou e falou, esse é o caminho. Ou convenceu outras pessoas de que esse era um caminho de valor. Ou até mesmo o único caminho possível em certas ocasiões. E os anos foram passando, e mais pessoas acreditaram nisso. Depois mais e mais, até chegar na freira de hoje, em 2026, vivendo uma vida inteira baseada numa ideia que alguém que ela nunca conheceu criou, sabe-se lá quando. Vocês conseguem entender o tamanho disso? Uma pessoa criou uma narrativa tão forte que influenciou milhares, talvez milhões de vidas depois da dela. Uma prática que atravessou séculos, milênios e continua viva até hoje. E aí eu comecei a perceber que a gente acha que essa realidade da freira é algo distante e isolado, mas não é. A gente vive isso o tempo inteiro. Eu vivo isso, você vive isso. Por exemplo, o dia do aniversário e as expectativas começam. Quem vai lembrar, quem vai me dar parabéns, quem vai na minha festa. E se alguém que você gosta muito esquece, pronto. É evidência objetiva de que não te ama de verdade. Afinal, esqueceu o meu dia? Como pode? Então eu não sou importante pra ela? Mas espera aí. Desde quando esquecer uma data anula anos de amor e parceria, amizade e presença? Outro exemplo é o Natal. Instituíram que o dia 25 de dezembro é o dia em que toda a família deve se reunir para celebrar o nascimento de Jesus. Maravilha. Todo mundo junto, união, amor, celebração. E claro, para muitas pessoas realmente deve ser assim. Mas e para quem não tem família? Ou quem tem uma relação difícil com ela? Para essas pessoas, a chegada do Natal pode virar até angústia. A pessoa pode começar a sentir até um desconforto físico só de imaginar aquele dia chegando. Porque parece que o mundo inteiro está vivendo um momento feliz, menos ela. E tudo bem, eu sei que esses eventos importantes podem gerar memórias lindas, mas dependendo da realidade da vida ao redor, elas também podem virar fonte de tristeza, cobrança, comparação e vazio. Olha a quantidade de eventos criados pela sociedade, ou melhor, por alguma pessoa em algum determinado momento do espaço-tempo, que passam a gerar experiências carregadas de significado. Um significado que, no fim das contas, não fomos nós que criamos, mas que aprendemos a dar importância, porque já nascemos encontrando tudo isso instituído. E a gente ainda nem para perguntar se toda essa importância realmente faz sentido para a nossa vida. E aí eu fiquei pensando, que loucura que é a vida, né? A gente acha que tem tudo sob controle, mas na verdade a gente não tem controle nenhum. Pensa bem. Esses dias, em teoria, importantes, passam a coordenar a nossa vida inteira. Passam a controlar o nosso humor, o que vamos sentir, alegria, tristeza, faz com que a gente rompa vínculos ou guarde mágoas e rancor. E aí eu concluí que isso não faz sentido nenhum. E que eu não quero viver assim. Você quer? Mas tá, beleza. Diante disso tudo, eu me perguntei qual a solução, né? Que esses eventos não vão parar de existir. Pelo contrário, cada dia mais parece que eles ficam cada vez mais carregados de significado. Até porque datas com significado vendem. E o mercado quer isso, quer vender. Eu acredito que a solução seja ressignificar esses dias, considerando a nossa própria realidade. Vamos ser criativos. Pensei em algumas soluções. Quem pensar em outras, compartilhe nos comentários pra gente se unir e garantir que somente memórias boas sejam criadas. Eu vi um vídeo da Jout Jout em que ela sugere pra gente criar os nossos próprios rituais. Segundo ela, quando a gente ritualiza algo, a gente traz mais presença para aquele dia. Porque a gente para de viver no automático e começa a focar
encher o ritual de boas intenções e bons significados. Então prepara um ambiente, acende uma vela cheirosa, toma um banho de banheira, distribui flores pela casa, sei lá. Inventa qualquer coisa com a intenção de criar uma boa memória. E você pode também fazer um ritual aqui que já foi criado. Por exemplo, pular 7 ondinhas, enfeitar a árvore de Natal, tomar banho de sal grosso. Mas agora, pensando que aquele ritual é seu e que vai necessariamente criar uma boa memória. Foco nessa intenção, vamos dar o nosso melhor. Outra possibilidade é afastar os pensamentos negativos quando eles vierem. Lembrando que um pensamento sempre pode ser outro. Eu deixo essa frase fixada na tela do meu celular para eu não esquecer nenhum minuto disso. Vou te dar um exemplo. Quando alguém querido não lembrar do seu aniversário e passar 2 dias e esse alguém te chamar no WhatsApp perguntando sobre, sei lá, a festa do final de semana que vocês vão juntos, ou sobre uma opinião que ela quer sua de um date que ela vai ter, ao invés de ler aquela mensagem no ódio, porque ela não te deu parabéns, você vai lembrar de todas as coisas maravilhosas que vocês viveram juntos e de que a ausência do parabéns não pode prejudicar toda essa relação linda que vocês criaram ao longo de anos. Porque não pode. Não muda nada alguém esquecer do seu aniversário. Você nunca esqueceu de nada? Uma data? De fazer alguma coisa? Permita que o outro esqueça. Responda a mensagem sem mágoa. E a última hipótese que eu pensei foi deixar passar despercebido. Ah, é o Dia dos Namorados e você tá solteira? Deixa passar despercebido. Lembra, alguém criou esse dia e você não conhece esse alguém. Não se deixa ficar triste só porque você está sem um parceiro hoje. Deixa passar despercebido. Essa última hipótese aqui, eu fiquei pensando que é uma possibilidade, eu inclusive adoto ela, porque às vezes nem lembro mesmo. Por exemplo, de que seja o Dia dos Namorados. Mas de uma forma geral, eu não gosto muito de deixar as coisas passarem despercebidas. Eu gosto de perceber as coisas, geralmente. Eu gosto que as coisas passem percebidas. E aí aqui eu acabo voltando para a prática dos rituais. Se eu lembrei ou percebi de alguma data que antes não me gerava uma boa lembrança, criar um ritual meu para substituir algum pensamento ruim ou experiência negativa ou memória triste é muito legal. Nem que seja se fazer um jantar, pegar uma pipoca, assistir um filme. Ou até ligar para uma amiga, um amigo, ficar jogando conversa fora. Ou ir trabalhar e ser produtivo, ao invés de ficar ruminando coisa negativa. Deixar a nossa vida ser controlada por algo imposto a nós não devia ser uma possibilidade. E a imposição pode vir também não só desses eventos que eu citei. Pode ser uma crença. Por exemplo, fazer a unha no salão. Eu sempre fiz minha unha. Porque, sei lá, mulher faz a unha. É meio que um senso comum, é cultural. Aí veio a pandemia e os salões fecharam e eu parei de fazer a unha. E percebi que eu fazia unha por inércia, por um hábito que eu nem sei de onde veio. E quando eu percebi que não fazia a menor diferença fazer a unha, eu nunca mais fiz. Eu não faço a minha unha tem 6 anos. Nossa, Ana, nem para um casamento? Não faço. Porque pra mim não faz sentido. E eu não tô falando aqui pra parar de fazer a unha. Porque tem gente que gosta. Aí continua fazendo. Mas pra mim não faz sentido mais. Quanta coisa na nossa vida a gente faz só porque sempre foi assim e que tem que ser assim? Tem que ser assim por quê? Homem, por exemplo. Homem não pode chorar. Homem não pode falar sobre os sentimentos. Homem tem que ser o provedor. Conceitos impostos. Se você for um homem e quiser abrir a boca e chorar, chora, porra. Se você for um homem e quiser falar sobre sentimentos, você não vira menina. Fale sobre sentimentos. Se você for homem e não quiser ser provedor, ou se quiser ser também, faz o que você acha que faz sentido. Vamos nos atentar para o sentido real das coisas. Vamos dar importância para aquilo que realmente vem de dentro com sentido. Vamos perceber o que foi criado por ancestrais e nos libertar dessas criações, se fizer sentido hoje pra gente. Vamos tomar as rédeas da nossa própria vida e parar de viver do jeito que alguém que nem conhecemos nos impôs. Olha só, eu sei que essa vida é muito louca. Tem que ficar atento demais, porque é golpe em cima de golpe.
Eu acho que no final das contas, a gente gostaria que alguém criasse um passo a passo de como faz pra viver. Por isso a gente vai caindo nessas armadilhas ancestrais. Só que a verdade é que cada um tem o seu manual. Realmente ia ser mais fácil se tivesse um único e a gente pudesse seguir ele à risca pra fazer dar certo. Mas não funciona assim. Então talvez o grande exercício da vida seja esse. Perceber o que veio de você e o que só foi colocado pra você. Que é escolher conscientemente o que merece continuar. Bora ficar mais atento e criar boas memórias? Siga o canal no YouTube, no Spotify e no Instagram, Podcast Energia, deem um like e compartilhe o episódio, que esse papo te eleve. Até o próximo episódio.